tarde a todos. Agradeço ao presidente da mesa, professor José Vicente, pela oportunidade de estar participando desta mesa tão brilhante, com tantos interlocutores de qualidade. Meu nome é Sérgio Roberto de Abreu, sou professor da Universidade Luterana do Brasil. Também fui presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública no Brasil e ex-comandante de uma polícia, que é a Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Tenho o privilégio de falar por último, o que me agrada porque não temos tempos para encerrar, porque não há outro palestrante na sequência. Mas vou procurar ser um pouco breve. Peço desculpas porque vou falar em português, tentarei ser objetivo nas minhas colocações. O que eu vou falar completa um pouco as falas dos diagnósticos e a problemática já levantada por meus antecessores, como o professor César Caldeira, também o professor Júlio Soles, e diz respeito à questão de alguns apontamentos sobre a gestão da segurança pública. Eu fiz um trabalho o ano passado em 8 estados no Brasil sobre algumas questões que envolvem a gestão da segurança pública junto a 38 autoridades dos escalões superiores nas unidades da federação, como secretários de segurança pública, chefes de polícia, comandante de polícias militares, chefes de perícias e também comandante de corpo de bombeiros. Então, vou levantar 4 eixos e alguns levantamentos que essas autoridades colocaram sobre o problema da gestão da segurança pública. Bom, primeiramente, como já colocado o diagnóstico, o quadro no Brasil, em termos de criminalidade, é bastante amplo, bastante complexo. O anuário estatístico do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, de 2014, apontou 58.497 vítimas de mortes violentas. Então, é um quadro bastante significativo, como já abordado anteriormente. Em relação às mulheres, foram registrados 47.646 casos oficiais de estupro. Casos oficiais. Se estima que esse número chegue a 143 mil casos de estupro de mulheres, fora os crimes patrimoniais e outros tipos de delitos. Então, é um problema bastante sério para ser enfrentado pela governança da segurança pública. O primeiro eixo, a questão dos orçamentos. Há um problema muito importante no Brasil sobre o orçamento da segurança pública. Vejam que o Brasil, em 2013, gastou 1,26% do seu PIB em segurança pública, sendo que houveram naquele ano 50.806 homicídios. Já a França gastou 1,38% em segurança pública para 665 homicídios. O Chile gastou 0,8% do PIB para 550 homicídios. Ou seja, nessa comparação breve se vê que os gastos, embora numérico, o Brasil gastou 71 milhões de reais em 2014, mais ou menos em torno de 20 bilhões de dólares em segurança pública, que são valores extremamente grandes, mas ainda apontados pelas autoridades como insignificantes. E nessa questão do orçamento, o grande problema que se coloca é que não há uma definição de um planejamento orçamentário que se dê ano a ano, que defina percentuais precisos para os gastos e investimentos na segurança pública. Então, cada ano há uma modificação, há alterações nesse orçamento. Então, o ambiente da segurança não consegue ter um planejamento mais eficaz em relação a que tipo de gasto. A saúde e a educação no Brasil possuem previsões constitucionais de gastos mínimos a serem feitos pelo Estado. Já a área da segurança, que é uma área importante da área social, não tem essa previsão. Então, os gestores ficam à mercê das decisões políticas do momento.
com contingenciamentos ou definindo o tipo de investimentos que vai se fazer na segurança pública. Também os gestores têm muita dificuldade em termos de capacitação. Se percebe que não há uma preparação mais qualificada para enfrentar a administração dos orçamentos da segurança. Então, esses gestores maiores dos órgãos policiais da segurança têm dificuldade de articular a previsão orçamentária e os gastos junto com as estruturas financeiras do Estado. Um outro eixo que se identificou em relação à gestão maior da segurança é em relação às pressões. Que tipo de pressões os dirigentes sofrem para o exercício das suas funções? Identificamos os seguintes campos de pressões. Primeiro, pressões políticas, né? Embora há uma dificuldade de aceitar por parte dos dirigentes que há pressão política, mas no diálogo se percebe que os gestores são muito influenciados por interferências políticas, não só a política de governo, mas principalmente políticas partidárias. Ou seja, os partidos, os políticos querem buscar objetivos junto aos gestores, objetivos pessoais, junto aos gestores da segurança pública. Há um campo de pressão interna, que são as pressões inerentes da administração das estruturas policiais, e há um movimento muito forte no Brasil, que é a questão das pressões corporativas, ou seja, os funcionários das polícias, os integrantes das polícias, eles passaram a buscar a sindicalização e também a criação de associações, que é uma questão importante para a organização do trabalhador na área de segurança pública. Mas, por outro lado, essas organizações passam a fazer uma pressão corporativa, de objetivos corporativos em cima, sobre a gestão da segurança pública, que muitas vezes não há um alinhamento de objetivos entre o que pensa a corporação dos trabalhadores e os objetivos políticos das políticas públicas ou das autoridades que exercem essas funções. Há uma pressão de imprensa muito intensa, né, que é comum na atividade policial, na atividade de segurança, mas os gestores se sentem que essa pressão ela é demasiada sobre os gestores, o que ocupa grande parte do tempo e das energias para atender às demandas da imprensa. E também, principalmente, as demandas da sociedade, que, frente a esse número expressivo de elevação da criminalidade, a comunidade também passa a fazer uma pressão sobre as autoridades da segurança para um melhor serviço, um serviço mais eficiente e mais eficaz. Mas dentro desse contexto tem um outro eixo que é extremamente importante e muito reclamado por essas autoridades, que é a descontinuidade das políticas públicas. O Brasil vem, desde a redemocratização, em 85 e com a Constituição de 1988, passando por um processo de redemocratização que é extremamente importante. A alternância do comando político, as eleições e todo esse processo que está dando maior cidadania, participação cidadã à sociedade. Por outro lado, não há um objetivo de objetivos federativos e republicanos sobre a segurança pública. Não há uma capacitação mais eficaz, aprofundada, para a elaboração de gestão de políticas de segurança. Então, não se consegue estabelecer projetos de política de segurança que sejam pensados a médio e longo prazo. Muitas dessas políticas, elas terminam em questões de pouco tempo, ou até mesmo no mandato. Então, quando há alternância de poder político, de partido político, simplesmente todo um trabalho, todo um progresso que se fez em termos de políticas públicas, ele é deixado de lado. Então, esse é o maior
uma questão extremamente importante na governança da segurança pública é que não há uma política republicana, ou seja, não se pensa a segurança pública como um objeto de Estado, como um objetivo de Estado, uma política pública de Estado. E isso, então, leva a várias consequências. Desmotivação, sempre uma desconfiança sobre as novas propostas. Há também recursos públicos que são investidos e não tem sequência na aplicação desses recursos. Inclusive, uma das falas dos entrevistados disse que é perversa, quebra uma cadeia de progresso. Ou seja, quando as políticas são aceitas pelos operadores da segurança, quando eles têm a consciência de que aquela política é importante para a sociedade, quando eles conseguem implementar essa política, em determinado momento, essa política ela não tem continuidade. E isso é muito sentido porque até você elaborar uma nova política, ou seja, iniciar um novo ciclo de conscientização, de busca de recursos públicos, isso se vai no tempo e, enquanto isso, os dados da criminalidade eles se elevam. E ainda, como um quarto eixo, é a questão de que o Brasil é uma federação e há uma repartição de competências nessa federação. E esse foco aqui ele está nas unidades federadas, chamadas de estados. E aos estados compete a segurança pública em geral, que são os crimes comuns, o atendimento da sociedade, a prevenção e a repressão aos delitos em gerais. E isso se dá através de uma estrutura bipartida de funções policiais. Há uma polícia investigativa, que é a Polícia Civil, e há uma polícia de prevenção de ordem pública, que é a Polícia Militar. Então, nessa estruturação, mais as relações federativas com a Polícia Federal e até as questões das polícias municipais, das guardas municipais, o que se ressente hoje ainda é como essas organizações, como esses gestores articulam uma política conjunta para o enfrentamento grave do problema da criminalidade. Isso entra num ponto que é central hoje para uma política de segurança no Brasil, que é um processo de integração das polícias, ou de pensar esse arranjo das instituições policiais. Porque o que se verifica é que há competências distintas, mas as competências não são bem claras. Há um campo de competências comuns que exige uma cooperação, complementariedade, umbricamento e solidariedade que não ocorre entre as instituições. Então, acaba se criando um espaço de competição, um espaço onde as corporações, as instituições corporativas, passam a defender mais interesses corporativos do que o interesse público de busca da solução da criminalidade. Ou fazem esforços muito grandes, com muitos recursos, e esses recursos passam a ser recursos sobrepostos. Ou seja, o Estado passa a gastar com muita estrutura e com pouca eficiência nos seus objetivos. Embora já tenha avançado muito no Brasil, há muitas políticas que conseguiram, em determinado momento, fazer um arranjo de uma política pública integrada, fazendo essas instituições conversarem e buscar objetivos comuns, mas isso sofre com o problema da descontinuidade. Então, nós sofremos essa ambivalência, né? Se progride em determinado momento, mas se dá um passo atrás em outros. E esse é um grande problema, questão que está colocada na gestão. Mas o importante é que, nesse processo, a incorporação da busca de uma polícia democrática, e a busca de uma polícia cidadã é muito presente nos gestores. Porque, embora colocando essas dificuldades orçamentárias, dificuldades das pressões que os altos escalões sofrem
de várias dimensões. Apesar das descontinuidades de políticas públicas, há um centro, um eixo importante de que todos buscam dizer que para a democracia é preciso corrigir alguns pontos. Então, há uma consciência da gestão do alto escalão da segurança pública de que é necessário fazer correções para se buscar uma polícia cada vez mais cidadã e democrática. E para que se enfrente todos esses problemas, certamente, se nós não pensarmos e não analisarmos, não estudarmos, não refletirmos sobre como pensam os altos escalões das polícias, como são preparados os secretários para assumir esses cargos de decisão política frente aos governos, certamente a estrutura como ela existe hoje, ela vai ser uma estrutura que mais incentiva a elevação dos níveis de criminalidade, é menos eficiente no controle dessa criminalidade e o espaço do crime ele é ampliado. Então é preciso que se olhe para a gestão da segurança pública, principalmente dos escalões superiores, sobre os seus processos de formação e como são alçados a esses cargos, para que eles tenham presente a capacitação básica e as condições de implementarem políticas públicas mais avançadas, democráticas e que efetivamente estejam direcionadas para a segurança e garantia dos direitos humanos de todos os cidadãos. Obrigado. Eu solamente quisiera agradecer a los ponentes, agradecer al público e invitá-los a uma produção importante hoje, por exemplo, em mais de 20 livros em Claxo, claxo.edu.org. O instituto que dirijo, o Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados, deve ter como mais de 30 vídeos sobre estes temas, incluso em distintas línguas. E, finalmente, para dizer que é importante perceber que há uma sociologia da violência e da conflitividade em Latinoamérica e Caribe e que quizás os efeitos desses trabalhos podem ajudar a chegarmos a uma democracia muito mais igualitária e muito mais radical. Muitas graças.